Olá, meus queridos, tudo bem? Voltamos aqui para o segundo tempo, mais curtinho, mas com conteúdo. A massa maior eu já passei no primeiro bloco, tá bom? Recapitulando, gente, nós estamos falando sobre a constitucionalidade ou controle da constitucionalidade em tratados que são colocados no nosso Brasilzão aqui, tá bom? Bom, pessoal, eu estava até conversando com o professor há pouco, e a gente conversa muito entre nós também, pessoal, para que a gente troque experiências e exatamente possa encontrar a melhor solução para todos os nossos alunos. Eu sei que eu tenho alunos, gente, da mais variada forma. Tem aluno que tem um bom computador, tem outro que não tem um bom computador, tem aluno que necessariamente está numa casa muito barulhenta, tem outro que está numa casa silenciosa, tem aluno que tem uma internet boa, tem aluno que não tem internet boa, tem aluno que acompanha um ritmo mais acelerado, tem aluno que precisa ser um ritmo mais lento, não é? Bom, como que a tecnologia pode ajudar você? A tecnologia ela pode ajudar você no seguinte, gente. Primeiro ponto. Se ela está muito devagar, acelera. Tem como aí você no canto direito acelerar. Se a aula está muito rápida, você para, anota e dá o play. Tranquilo. Se tem muito som do teu lado, você pode usar fone. Tá bom? Você pode fazer isso também. Se você tem um banco, tem uma quantidade de dados, pouco, no celular ou na internet, você pode ir no Wi-Fi e salvar no YouTube Go e baixar as aulas. E, obviamente, você tem os links para a leitura. Então, meus caros amigos, a tecnologia, na minha humilde opinião, e eu gravo aula desde 2004, 2004. Eu gravo desde o telepresencial e vou embora. Ele dá uma grande vantagem a todos os alunos se ele souber bem usar essa ferramenta. Então fala assim, como que é o ritmo daquele professor? X. Então para ele eu preciso diminuir o ritmo, ou eu preciso acelerar o ritmo. Gente, você coloca todos os professores no seu ritmo. Por exemplo, tem palestras que eu vou assistir no YouTube em que o palestrante é muito devagar. Então eu acelero. E tem outros que é muito rápido. Aí eu paro. Aí eu falo, opa, peraí, paro, associo aquilo, anoto quando necessário e continuo, gente. Tá? Então, meus caros, aproveite esse momento para aprender a lidar com a tecnologia. Tá bom? Vai ser muito útil para todos nós. Então, vou te esse recadinho, porque a gente vai trocando experiência, né? Várias faculdades, muitos alunos, e a gente chega a algumas conclusões aí para todos. Tá bom? Vamos lá, gente? Eu estou falando ainda sobre a possibilidade, como que vai entrar um tratado no Brasil, tá bom? Nós terminamos aí no ponto anterior, que foi a visão do professor, que é professor também, ministro do STF, Celso de Mello, tá bom, gente? E ele fala o que para nós aqui? Vamos lá, ainda nessa mesma linha de pensamento, pessoal. Deixa eu ler o texto, depois eu explico. Os tratados internacionais têm superioridade hierárquica em relação às demais normas de estatura infraconstitucional, quer seja tal sua superioridade constitucional, como no caso de tratados de direitos humanos, quer supralegal. É onde eu queria chegar. Anotemos isso, gente. Vamos lá. Normas supralegais. Tudo junto, tá? Supralegais. Vamos lá. Normas supralegais. Significa que os tratados internacionais devidamente homologados, isso, gente, como é o caso de direitos humanos, tem superioridade às demais normas de estatura, infraconstitucional. Então a norma supralegal, gente, o que seria ela? Ela não chega a ser a Constituição, mas ela também não está abaixo das normas das leis infraconstitucionais. Ela está mais ou menos no meio da coisa ali, tá? Está mais ou menos no meio da coisa ali, tá bom? Bom, Gilmar Mendes, o que ele defendeu aqui para nós, pessoal? Olha só,
pegando aqui. Gente, eu não sou nenhum defensor do Gilmar Mendes, tá bom? A gente pega o que fez de bom e mandamos aqui, tá? Deixa eu ler aqui o que ele falou para nós aqui. Desde a promulgação da Constituição de 88, surgiram diversas interpretações que consagram um tratamento diferenciado aos tratados relativos a direitos humanos, em razão do disposto do artigo 2º do artigo 5º da Constituição. A primeira vertente professa que os tratados de direitos humanos possuíram status supraconstitucional. Gente, é mais ou menos o que a gente já vinha falando. Então, o que eu devo anotar? Vamos lá. Se a questão envolver direitos humanos, a norma ratificada sempre terá uma interpretação supralegal ou supraconstitucional. Tá? Maravilha, gente. Olha só que seu interesse. Olha só que interessante. Quando a gente fala em Constituição, gente, nós somos obrigados a falar muito dela e dos ministros do STF e seus votos. Por quê? Porque o STF é o guardião da Constituição. Tá? Então, o que eu gostaria que você anotasse aí? Vamos lá. Celso de Mello, mais uma vez o decano. Vamos lá. Celso de Mello, vírgula. Celso de Mello, vírgula. É um defensor. Vamos lá. É um defensor da preponderância. Isso, gente, é um defensor da preponderância dos tratados internacionais de direitos humanos. Dos tratados internacionais de direitos humanos. De direitos humanos. Em relação a outras normas. Olha só, gente. Na visão de Celso de Mello, repito, com vários votos no Supremo, nem emenda constitucional pode alterar um tratado de direitos humanos que foram aceitos no Brasil. Nem emenda constitucional. Então é importante notar isso, gente. Conforme entendimento majoritário do STF. Entendimento majoritário do STF. As emendas à Constituição não podem alterar os termos do tratado que foram aceitos no Brasil. Louco isso, né? Isso só para direitos humanos, tá, queridos? Não são para todos os tratados. É só para direitos humanos. Por que isso? Porque é o respeito à dignidade da pessoa humana. Tá? É o respeito à dignidade da pessoa humana. Tá? Gente, um antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, fiz essa pesquisa, Sepúlveda Pertence, grande ministro, gente, grande ministro, tá? Sepúlveda Pertence, ele já deixou o Supremo Tribunal Federal, tá bom, gente? E ele deu um voto, que eu vou pegar um trecho desse voto, apenas, que é o núcleo, né? A parte nuclear do voto, e vou ler, depois eu explico para vocês aqui. Assim como não afirma em relação às leis, a Constituição não precisou dizer-se sobreposta aos tratados. A hierarquia está íncita em preceitos inequívocos seus, como os que submetem a aprovação e a promulgação das convenções ao processo legislativo ditado pela Constituição, e aquele que, em consequência, explicitamente admite o controle da constitucionalidade dos tratados.
O que diz aqui o ministro, gente, Sepúlveda pertence? Que todo tratado ele pode ser analisado o controle de constitucionalidade. Isso ele só veio ratificar o que já era dito. Então anotemos isso, gente. Todos os tratados podem ser feito análise, podem ser feita análise, em virtude, feita análise em virtude da análise da Constituição, Constituição naquela situação, tá? Naquela situação apresentada. Interessante, não é? Bom, isso aqui já foi dito, perfeito, tá? Vamos lá. Bom, gente, dúvidas, vocês podem me encaminhar, não tem problema nenhum. Ah, legal. Falamos sobre o Mazzoli, tranquilo. Eu estou pegando mais aqui, gente, o entendimento majoritário para vocês. E uma outra coisa que seja mais importante, a gente se atenta, tá bom? Um outro texto também, gente, que eu separei aqui para poder comentar com vocês, é exatamente, gente, Valério Mazzoli, na sua obra, e eu peguei o texto desse livro dele. Você vê que eu faço um Frankenstein, né? Eu pego um pouquinho de jurisprudência, um pouquinho de doutrina, vou montando aqui o que vocês devem saber de forma mais importante. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, gente, para preparar uma aula de 1 hora, eu gasto 3 horas e meia. Para preparar uma aula de 1 hora, eu gasto 3 horas e meia. Tem outros professores que não gastam 10 minutos, parabéns para eles. Eu demoro 3 horas e meia, gente. Porque você lê, fala, lê. Não, isso não é importante para eles. Lê. E o que é importante para você, professor? Né, para a gente poder entender como que o senhor faz essa pesquisa. É importante para mim aquilo que pode ser perguntado na OAB, é aquilo que é colocado na prática e principalmente o que pode dar formação para você. Se for uma informação curiosa, mas apenas engraçadinha, eu nem perco meu tempo com isso. É por isso que eu não conto piada em faculdade, em cursinho. Gente, não brinco, porque esse momento para nós aqui tem que ser sério. Tá bom? Deixa eu ler esse texto aqui, gente, do Valério Mazzoli, que eu separei que achei bem legal. Assim, a compatibilidade da produção normativa doméstica com o texto constitucional não mais garante a validade no plano do direito interno. Para que a validade e, consequentemente, a sua eficácia, essa aqui validade é uma coisa, eficácia é outra, já expliquei isso para vocês, de uma lei seja garantida, deve ela ser compatível com a Constituição e com os tratados internacionais de direitos humanos ou comuns ratificados no Brasil. Então aqui é interessante que a gente anote. Por favor, gente, vamos lá. Cumpre salientar que o direito interno através da sua Constituição, direito interno é direito brasileiro, tá certo? Através da sua Constituição, só irá aceitar uma legislação extraterrestre, é esse mesmo termo, somente irá aceitar uma legislação extraterrestre, que é fora do país, tá certo, gente? Se esta legislação estiver em consonância com a Constituição daquele país. Ótimo. Bacana. Depois ele vem explicar aqui, mas basicamente é isso que vocês devem saber. Tá? Ótimo. Outro assunto também, gente, eu gostaria de trabalhar com vocês. Não podemos confundir vigência com validade e, consequentemente, eficácia. Tá bom, gente? É que nós, na faculdade, gente, a gente tem que ensinar do método kelseniano, de Kelsen. O que é método de Kelsen, gente?
fez um fato, está errado, pune. Mais ou menos isso é a estrutura de Kelsen. Tá? Se vocês quiserem estudar, gente, é Hans Kelsen, aquele que distribuiu, obviamente, toda aquela pirâmide. Reza aí, gente, os biógrafos da vida, que o Kelsen nunca fez aquela pirâmide. Que ele fez, porque ele é muito criticado, essa pirâmide, né, gente? A gente já inverteu ela, que coloca coisas que ele não colocou. Mas não importa, né, gente? O método que nós usamos hoje é kelseniano. Isso é fato, tá bom? Então, o que eu devo saber, primeiramente, vamos lá. Vigência e validade. Vamos lá? Uma lei, anotemos esse texto. Vamos lá, gente, por favor. Uma lei vigente não é obrigatoriamente válida. Uma lei vigente não é obrigatoriamente válida. E, consequentemente, eficaz. E, consequentemente, eficaz. Bom, ponto na mesma linha. Deixa eu dar uma forma bem simples para vocês, tá? Que essa era uma decisão pesada do Supremo e eu tento traduzir para vocês aqui. Vamos lá. Para que uma norma seja eficaz, é aquela que pode ser aplicada pelo Poder Judiciário. É aquela que pode ser aplicada pelo Poder Judiciário. Desta forma, pessoal, a vigência de uma lei depende da validade. Depende da validade. Tá? Olha só, pessoal. Não sei se vocês estudaram por esse livro. Eu estudei, tá certo? Lá nos meus primeiros semestres de Direito. Tércio Ferraz Júnior. É um grande doutrinador. Tércio Ferraz Júnior. Quem quiser estudar. Ele tem uma obra, gente, maravilhosa, tá certo? Que fala exatamente sobre essas vigências, eficácias e validade. Ele fala, gente, o Tércio fala o que para nós? O que ele ensina, o Tércio, gente? Que para que uma norma seja válida, é aquela que cumpriu todo o processo legislativo. Então, para o Tércio, qualquer lei que passou por todo aquele processo legislativo, ele é totalmente válida. E uma vez publicada, acabou. Então, para o Tércio, gente, por isso que muitos professores utilizam o livro do Tércio no primeiro momento, na faculdade. Eu entendo isso. Eu não estou criticando, gente. Eu entendo, tá? Eu poderia estar... seria muito mais fácil para mim alegar a tese do Tércio. Olha, gente, vem um projeto de lei, é aprovado nas casas legislativas e, consequentemente, publica e ela tem validade. Pronto, gente. Isso é fácil demais. Qualquer aluno sabe disso. Agora, quando a gente adentra, gente, na vigência e validade, é onde complica. Porque, como eu disse a vocês, gente, muita situação, gente, a vigência de uma lei, ela depende da validade dela. Então é muito importante esse conceito que vocês levem para vocês, tá bom? Isso é um diferencial, nenhuma outra faculdade fala isso, viu, gente? Aí, claro, que o aluno aqui, por ser diferenciado, ele vai ler depois o que é vigência, o que é validade. Tá? Bom, eu separei um trechinho também, gente, do professor Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio Gomes morreu, ele faleceu, gente, há mais ou menos uns 10 dias. Tá bom? Então eu separei, eu tenho um livro dele aqui, gente, que é um livro muito bom do professor Luiz Flávio, que se chama Estudo Constitucional de Direito e Nova Pirâmide Jurídica. É isso mesmo. Estudo Constitucional de Direito e Nova Pirâmide Jurídica. A edição que eu tenho aqui é de 2008, 2007, 2008. Tá bom? Até autografada por ele. Tá certo? Eu tenho com muito carinho, guardo com muito carinho o professor Luiz Flávio aqui. O que ele determina aqui para nós, gente? Eu separei aqui um trechinho que eu vou ler e eu gostaria de tecer para vocês. Vamos lá, gente? Sendo assim, a inexistência de decisão definitiva do STF em controle tanto concentrado como difuso de constitucionalidade, neste último caso com a possibilidade de comunicação do Senado Federal, mantém a vigência das leis no país, as quais, contudo, não permanecerão válidas se incompatíveis com os tratados
internacionais. Para mim, o professor Luiz Flávio deu uma cá de pau nesse assunto, gente. Ele clareou. Eu vou traduzir esse texto aqui, tá bom? Porque tá muito juridiquês, deixa eu traduzir para você aqui. Professor, a aula hoje tá muito juridiquês. Eu vou fazer o quê? Hoje é aula juridiquês mesmo. Então anotemos aí, gente, vamos lá. Uma vez que o tratado no país, ele é homologado, ele entrará em vigência. Repito, ele entrará em vigência. Entrará em vigência. Mas, se for incompatível com outros tratados internacionais, aqui, se for incompatível com outros tratados internacionais, não serão válidas. Não serão válidas. Traduzindo em miúdo com você aqui, meu cara. Uma lei pode ser até vigente, mas ela só terá validade se ela estiver em consonância com outros tratados internacionais nessa mesma linha. Beleza? Bom, pessoal, essas são as 2 aulas que eu separei com vocês aqui, tá bom? Tem um outro tema que eu vou abordar, mas isso aqui na próxima aula, gente, que é o direito aéreo internacional. Nós vamos falar de direito aéreo internacional e a Convenção de Chicago, tá bom? Muito bacana esse tema também, mas é um tema extenso e é claro que eu vou precisar de mais tempo. Bom, complementar essas 2 aulas, gente, segue o nosso texto. Quem que puder e quiser ler, será muito bom para vocês. Obrigado, pessoal. Se a internet estiver viva na quinta-feira que vem, aula ao vivo, beleza? Se ela estiver desencarnando ou se os aplicativos estiverem um ó do borogodó, tem que ser desse jeito. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, mande um WhatsApp diretamente para mim. Tchau!